Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Você já deve ter visto aí no título da nossa transmissão que, embora nós estejamos estudando o livro de Provérbios, está sendo uma bênção. Estamos já na parte final do nosso livro, do livro de Provérbios, mas hoje eu quero de modo específico pedir uma pausa e pedir licença a você para nós nos debruçarmos sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E esse desejo no meu coração cresceu baseado na seguinte constatação. Eu não sei se você também tem percebido, coloca aqui no chat ou nos comentários se você concorda comigo, que ao decorrer do tempo, essas datas que têm um símbolo espiritual muito importante para o cristianismo, datas como a Páscoa, como o Natal, elas foram tão exploradas financeiramente, comercialmente, que muitas vezes os seus reais significados, os seus verdadeiros símbolos foram deixados de lado. Você concorda comigo? Eu, particularmente, você pode até pensar diferente, mas eu não sou um radical a ponto de anular a figura do coelhinho da Páscoa, ou de proibir de comer um ovo de Páscoa, ou, por exemplo, no Natal, de não ter a figura do Papai Noel. Eu não tenho esse radicalismo, mas eu concordo que a evidência dessas personagens que são exploradas financeiramente por todos os países do Ocidente, eles acabam, volta e meia, escondendo o real significado daquela data. Essas datas, elas nos servem para nos trazer uma memória muito importante de algo que Deus quer nos revelar. E a Páscoa, por sinal, ela traz o símbolo do sacrifício de Cristo, aquele que morreu por nós para nos dar vida. Se hoje nós somos livres e se um dia nós vamos morar eternamente com Deus, é porque Jesus, o Cordeiro perfeito, derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Então hoje em especial, eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Quem está conosco aqui diariamente sabe que eu nem sou muito fã de leituras extensas, porque é difícil manter a atenção durante ela. Mas hoje em específico, eu gostaria que você dedicasse a sua atenção a essa leitura, Êxodo 12, do 1 ao 14, e nós vamos falar hoje, nos próximos minutos, brevemente, sobre a origem da Páscoa. Como ela surgiu, como ela foi instituída e o que ela significa. Já deixa o seu like nesse vídeo, que é muito importante. E se você entende que esse conteúdo é pertinente, compartilha com alguém, chama alguém para vir assistir o devocional contigo, ou ao final dessa transmissão, compartilha o link com a pessoa. Eu tenho certeza que Deus falará profundamente ao seu coração, assim como ele falou com o meu. Êxodo capítulo 12, versículos 1 ao 14. Vamos lá, olha o que diz. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, e será um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Verso 7. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem um animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Note que tem muito simbolismo aqui. Daqui a pouco nós vamos debruçar tudo isso. Verso 9. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão.
Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Verso 12, aqui a coisa agora começa a ficar tensa. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primogênitos machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. E essa é uma lei permanente. Gente, nós estamos literalmente diante do texto que institui a Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do original Pesach ou Pesach, que significa passar por cima, e diz respeito justamente a esse passar por cima de um anjo enviado da parte de Deus, que foi enviado para executar a 10ª praga sobre os egípcios. Você conhece a história? Moisés foi levantado como libertador de Israel, e nesse momento onde ele está requerendo a libertação para o faraó egípcio, Deus envia algumas pragas sobre os egípcios. E essa 10ª praga é justamente onde um anjo vai e executa o primogênito de cada família no Egito, inclusive o primogênito de cada um dos animais. A coisa foi muito séria, foi uma praga muito violenta. E sobre a casa daqueles que pertenciam ao povo de Deus, o anjo pulava, o anjo passava por cima. Daí vem a palavra Páscoa, que tem a ver com um livramento, tem a ver com alguém que poderia morrer, que poderia ser executado, mas foi livre por um determinado motivo. Que motivo é esse? Nós vamos falar já já. Mas eu quero trazer aqui os primeiros significados dessa história, porque note que Deus ele faz uma descrição detalhada do que ele quer e como ele quer. Primeira coisa que me chama a atenção é que Deus pede para que no 10º dia do mês, cada família pegasse um cordeiro e levasse esse cordeiro para casa e cuidasse dele até o 14º dia do mês. Então vamos contar aqui: 10º dia, 11º, 12º, 13º, 14º. São 5 dias em que esse animal ficaria dentro de uma casa. Se você tem um animal de estimação em casa, aqui no Brasil é muito comum ter cachorro, gato, papagaio, alguns outros animais. Quem tem fazenda ou sítio pode ter bois, vacas, cabras, galinhas, e é muito natural que o dono tenha uma afeição, tenha um vínculo sentimental com esse animal. Tem até pessoas que criam animais como boi e vaca e comem churrasco, mas se ele tem um afeto especial por um animal, ele não vai matar e comer aquele animal, porque existe um vínculo ali que traz uma certa diferença. Não é a mesma coisa para aquela pessoa, não é verdade? Então parece até um ato de punição, um ato até meio bruto de Deus, ele pedir para que cada família trouxesse um animal para dentro de casa, cuidasse desse animal, guardasse o animal, alimentasse o animal. O animal ia dormir ali amarrado, ali do lado da cama da criança. Então a família toda ia pegar um certo vínculo, uma certa afeição com aquele animal, para que ao cabo de 5 dias esse animal fosse morto e toda a família comesse. Mas isso denota sobre como o sacrifício de Cristo ele tem uma profundidade muito grande, envolvendo um ato de entrega dolorosa. O fato de ter que matar um cordeiro inocente para livrar uma família que é pecaminosa simboliza a morte de Cristo, que não cometeu pecado, mas se fez pecado para que eu, pecador, você, pecador ou pecadora, todos nós que somos culpados, pudéssemos ser livres pelo sacrifício de um cordeiro que não tem culpa alguma. Note que Deus, inclusive, pede para que o animal que fosse trazido para casa, ele não tivesse defeito algum. Eu até coloquei esses dias, eu vou colocar nas minhas redes sociais, não lembro agora, me perdoe, sobre como eu cito o interrogatório de Jesus com Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos faz ali um interrogatório para Jesus
E no final da conversa dele com Jesus, ele fala assim: esse homem não é culpado, ele não tem culpa alguma. Na mente de Pilatos, ele estava falando assim: não tem por que eu mandar matar esse cara. Ele não tem culpa. Tanto que fica conhecida na história a imagem de Pilatos lavando as suas mãos, dizendo: eu me isento da responsabilidade de dizer se esse cara é culpado ou é inocente. Ele entrega ao povo e o povo pede para que solte Barrabás e crucifique Jesus. Mas, embora Pilatos estivesse falando para as pessoas: este homem não tem culpa alguma, no sentido de tentar livrar Jesus, no mundo espiritual, Jesus estava sendo como um cordeiro examinado para o sacrifício. Toda vez que um cordeiro era levado em sacrifício lá em Israel para o sacerdote, antes desse animal ser sacrificado, ele era examinado pelo sacerdote. Por quê? Porque o cordeiro não poderia ter defeitos para ser sacrificado ao Senhor. Então, dessa mesma forma, na história de Jesus, Pilatos estava sem saber, ele estava dizendo: Jesus é um cordeiro sem defeitos, ele é apto para o sacrifício. E é por isso que o sacrifício de Cristo ele é perfeito. Jesus morreu há 2000 anos atrás. E eu e você, nós estamos aqui hoje vivos e somos alvos desse sacrifício. Por quê? Porque esse sacrifício é perfeito e tem uma validade eterna na minha e na sua vida. Note que também, dentre os mandamentos de Deus, ele fala para Moisés avisar ao povo para comer ervas amargas, pão sem fermento e comer rápido. Quais são os 3 significados que estão escondidos aqui? As ervas amargas lembram a opressão que o povo sofreu no Egito. Ervas amargas lembram o sofrimento, a falar a proteção, lembram o sofrimento, a provação, a opressão que o povo de Deus sofreu lá no Egito. O pão sem fermento, gente, o fermento na Bíblia muitas vezes está associado ao pecado. E o pão sem fermento significa um pão limpo do pecado, ou seja, um pão que é purificado. E nesse aspecto em especial, no aspecto físico, note que Deus pede para que o povo coma rápido. O pão que é fermentado, você tem que esperar o período da fermentação, para que a massa faça o pão crescer. Já o pão sem fermento não é preciso esperar e as pessoas poderiam comer rapidamente. E note que Deus ele pede para que o povo coma apressadamente, com sandálias nos pés, com cajados nas mãos, pronto para sair. Tanto que depois dessa praga, o povo de Israel começa a partir do Egito. Mas é interessante que até hoje, na cultura oriental, é muito valorizado o comer devagar. O comer oriental não é como o nosso comer de fast food, é aquele comer apressado, você vai na lanchonete, faz um lanche rápido, já tem que voltar para o trabalho, já tem que ir para outro lugar. Não, não. Comer para os orientais é algo muito mais solene. É claro que nos dias de hoje, mesmo os orientais estão muito mais ocidentalizados. Mas se você vai para regiões onde vivem os beduínos, pessoas que vivem ainda de um modo antigo, por assim dizer, eles valorizam muito o momento da refeição, um momento solene. É o momento onde as pessoas param, lavam seus pés, colocam um perfume sobre a cabeça e se assentam para comer com calma e desfrutar daquele momento. O sentar à mesa para um oriental, por exemplo, era uma forma de fazer uma aliança com alguém. Note o nível de solenidade que isso tinha. Mas Deus pede para que o povo dele coma apressadamente. Ponha as sandálias nos pés, coloque o seu cajado nas mãos e coma com pressa, como se estivesse pronto para sair. Isso simboliza que precisava haver no coração daquele povo uma rapidez para sair da terra do Egito. Como é que nós trazemos essa mensagem para os dias de hoje? Gente, o Egito foi um lugar de opressão para o povo de Deus, um lugar de escravidão para o povo de Deus. O Egito hoje, para nós, é o sistema pecaminoso do mundo. E todos os que têm Cristo no coração precisam ter uma pressa para sair do sistema pecaminoso. Não é uma pressa para morrer,
Não é uma pressa para ir logo para o céu, embora nós desejemos morar com Deus, nós desejemos a volta de Cristo, o Maranata precisa estar em nosso coração. Mas é um desejo de sair rapidamente do sistema caído do mundo. Existem três grandes significados para mundo na Bíblia. O primeiro significado é o significado cósmico, o mundo como universo, os planetas, sistema solar, a Via Láctea, o universo em si. O segundo significado é o mundo como sistema político, as pessoas que ali estão. E o terceiro significado é o mundo como sistema pecaminoso. Nessa parte, por exemplo, ele fala assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Em contrapartida, a Bíblia fala assim, que nós temos que amar até os nossos inimigos. Então, de que mundo a Bíblia está falando? Está falando, logicamente, do mundo sistema pecaminoso, sistema de escravidão do pecado. É nisso que a Bíblia fala quando diz, não ameis o mundo, ou seja, não ameis o sistema pecaminoso, nem o que existe nele. Então, nesse aspecto, Cristo está retornando aos nossos corações a urgência em mudarmos de vida. Se você está assistindo esse devocional agora, ouça o que Deus está falando com você. O que você precisa mudar no seu coração, o que você precisa mudar na sua vida, mude urgentemente, porque algo grande está para acontecer. O que você precisa mudar na sua vida, você que está num Egito espiritual, você que está numa corrente espiritual, você que está atolado no pecado, saia urgentemente, porque algo grande está para acontecer. E aí aquelas famílias faziam a refeição, as ervas amargas, o pão sem fermento, o cordeiro que era assado e precisava ser comido por inteiro, se sobrasse qualquer parte deveria ser colocado fora logo depois. E aí acontece algo que é a 10ª praga em si, que reside no fato de Deus enviar o anjo que mataria os primogênitos no Egito. Mas Deus pede para que cada família de Israel, cada família da nação de Israel, colocasse sobre a sua porta o sangue do cordeiro. E a porta que tivesse o sangue do cordeiro nela, o anjo Páscoa, o anjo Pessaque, o anjo passaria por cima daquela porta e pouparia aquela família da morte. Agora deixa eu explicar algo para vocês. Se você tiver a oportunidade de estudar a cultura egípcia, que é uma cultura muito rica, muito encantadora, o pouco que eu conheço, eu sou muito apaixonado pelas poucas informações que eu já tive sobre a cultura egípcia. Uma delas é o conceito de porta falsa que havia na arquitetura egípcia. Essa porta falsa, ela servia como uma espécie... Deixa eu te ensinar primeiro o que era essa porta falsa. Imagine comigo, na sua mente. Imagine uma porta normal, tá? Um desenho de uma porta normal. E dentro dessa porta, o desenho de uma porta menor. E dentro do desenho dessa porta menor, uma terceira porta menor ainda. Imagine uma sequência em cadeia, assim como se fosse uma ilusão de ótica representando o infinito. Imaginou? Haviam esses desenhos em algumas portas, na verdade na maioria das portas egípcias, por uma crença muito específica. Os egípcios sempre acreditaram na sua forma da vida após a morte. Tem toda a cultura egípcia, tem toda uma profundidade sobre isso. E essa porta falsa, ela servia como uma forma de trânsito para aquele que morreu poder transitar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os egípcios acreditavam que sem essa porta, considerada uma porta falsa, não era uma porta de verdade, mas era um desenho de várias portas, representando o infinito, sem essa porta, o espírito talvez não conseguisse transitar entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, e provavelmente aquela casa egípcia seria assombrada por esse espírito que estaria perturbado. É claro que eu estou aqui já entrando na profundidade, não precisa se atrapalhar, tá? Isso não é crença bíblica, isso é relato de cultura egípcia. E é muito interessante, nós temos o entendimento, gente, que quando estamos há muito tempo num lugar, é natural nós pegarmos os costumes daquele lugar. Eu vou te dar um exemplo. Existem alguns bairros no Japão que são bairros majoritariamente compostos por colônias japonesas, comunidade japonesa. Ou todo mundo, ou 95, 99% das pessoas que moram ali
são japonesas, de descendência japonesa, parentes japoneses, e uma comunidade muito forte. Mas, por mais que eles tenham essa cultura japonesa e uma comunidade nipônica ali, eles vão ter muito de brasilidade também, afinal de contas, eles estão no Brasil, não é mesmo? Para nós, pode até ser um certo choque para a comunidade japonesa. Mas se um japonês desse, que cresceu numa comunidade japonesa no Brasil, se ele for lá para o Japão, ele vai tomar um choque cultural. Porque lá, os japoneses têm uma cultura nipônica muito mais aprofundada. Eles estão no país dele. A cultura lá é muito mais japonesa e muito menos brasileira do que a nossa. Então é natural que mesmo que o povo de Deus tivesse uma cultura diferente dos egípcios, eles já tinham acumulado muito da cultura egípcia. Uma prova disso, gente, é que diversas vezes, depois de estarem libertos do Egito, uma das formas de lamentarem, de resmungarem contra Deus, era desejarem as cebolas do Egito. Várias vezes está registrado na Bíblia o povo de Deus desejando voltar ao Egito e sentindo saudade das cebolas do Egito. Isso é tão profundo que quando o povo de Deus está no deserto, Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus. O povo de Deus pede para que Arão crie um bezerro de ouro. Por que isso? Porque eles estavam acostumados com um tipo de culto egípcio. Um tipo de culto onde haviam estátuas, haviam monumentos, haviam ícones, haviam ídolos para os quais eles poderiam olhar e assim então cultuar. Então eram hebreus, sim, mas hebreus que estavam muito aculturados ali no Egito. Então, provavelmente, muitos hebreus tinham na sua arquitetura traços fortes da arquitetura egípcia. E nas portas egípcias existiam muitos escritos, você pode ver isso em diversos documentos arqueológicos, muitos escritos nas portas que serviam como espécie de encantamento contra maus espíritos. Então eles costumavam colocar isso justamente nos umbrais das portas, né? Nas colunas laterais e também no teto da porta. E olha onde Deus pede para passar o sangue do cordeiro, justamente nos umbrais das portas e na parte de cima dela, na parte lateral e na parte de cima. Por quê? Porque esse seria um grande ato de fé do povo de Deus. Aqueles escritos egípcios, eles estavam na porta para afastar os maus espíritos, para afastar, digamos assim, os demônios, os espíritos do mal, digamos assim, da cultura deles. Então, apagar essas coisas ou escondê-las das portas era como abrir a porta da sua casa para um mau espírito. Quem está entendendo aqui, gente? Quem está entendendo? É como abrir a porta do mal. Olha, se você tirar essa proteção egípcia, vão ter espíritos do mal que vão entrar na sua casa. Então Deus pede um ato de fé para o povo. Deus fala assim, ó, passe o sangue e apague toda a escrita egípcia, porque hoje à noite o meu anjo vai passar e ele vai matar a todos os primogênitos dos que não tiverem o sangue colocado sobre a porta. Deixa eu falar algo para vocês para a gente encerrar esse devocional. O Evangelho é sobre o amor de Deus, mas o Evangelho também é sobre a ira de Deus. Um dia, todos nós iremos dar conta das nossas vidas a Deus. Mas aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, a Bíblia fala assim, ó, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. A grande verdade é que ninguém é inocente por si só, mas alguns têm um advogado para defender no juízo final. E o sangue de Cristo nos coloca debaixo da tutela desse advogado, porque o juízo de Deus descerá sobre todos. Uns estão debaixo da proteção de Jesus e outros, infelizmente, recusaram essa aliança. Sabe por que Jesus foi morto na cruz? Não foi por um povo, por um governante, por um grupo de pessoas. Jesus ele foi morto pelo meu e pelo seu pecado. Quando Jesus sofre na cruz, a Bíblia fala que ele se faz pecado por nós.
A ira de Deus que deveria cair sobre mim e sobre você é recaída sobre Jesus, um cordeiro inocente que é morto para que nós, que somos culpados, fôssemos libertos da condenação de Deus. Isso é tão forte, gente, que nesse momento da morte de Cristo, há uma separação entre Deus Pai e Jesus o Filho. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus não se mistura com o pecado. Na cruz do Calvário, Jesus, o Cordeiro imolado, ele fala assim, ó, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É o único momento na história onde Deus o Pai e Jesus o Filho estão afastados. Por quê? Porque naquele momento todos os pecados recaem sobre Cristo. Cristo estava pagando o preço, derramando sangue por mim e por você. Então hoje, quando a maldição ousa vir sobre nós, quando a condenação ousa vir sobre nós, quando a morte definitiva ousa vir sobre nós podemos clamar o sangue do Cordeiro. E todo aquele que tem o sangue do Cordeiro passado nas portas da sua vida, nas portas da sua casa, nas portas do seu coração, o anjo da morte não pode tocar, porque nós somos protegidos por Deus. Aleluia! Eu estou dizendo que nós nunca vamos morrer? Negativo. Todos nós, fisicamente, um dia iremos morrer. Mas esse livramento se trata da morte espiritual, da morte eterna. Porque sim, todos nós morreremos. Mas um dia, aqueles que estão aliançados com Cristo ressuscitarão em glória para morar com Deus Pai. Esse é o significado real da Páscoa. Um cordeiro que morre para que pelo sangue dele, famílias do povo de Deus pudessem ser livres da condenação de morte. Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas assim como era um ato de fé para as famílias de Israel lá no Egito apagarem aquelas inscrições egípcias na porta com sangue, também é um ato de fé para mim e para você tomar partido de Jesus no meio desse mundo que está separado de Cristo. É um ato de fé dizer, eu vou entregar minha vida para Jesus. É um ato de fé dizer, eu amo a Jesus. É um ato de fé renunciar ao pecado. É um ato de fé abrir mão de uma vida completamente indecente, de uma vida completamente errônea. É um ato de fé abrir mão das suas próprias formas de fazer as coisas para abrir o coração para a forma de Jesus fazer, para a forma que Jesus tem para nós vivermos, para a proposta de Cristo nas nossas vidas. E nessa Páscoa, Jesus quer relembrar que sobre a sua vida está o sangue do Cordeiro e que com esse sangue do Cordeiro a morte não pode te tocar. Agora só tem uma decisão. Só você pode sair dessa condição. Note que Moisés, ele recebe a ordem de Deus. Deus é enfático para que ele avisasse isso às famílias, porque, gente, não teria misericórdia sobre quem esquecesse. Ai, meu Deus, esqueci de passar o sangue na porta. Mas Deus sabe que eu esqueci, né? Não tem isso. Não tem isso. Da mesma forma que não tem outra saída para nós nos reconectarmos com Deus que não seja Jesus. Eu costumo dizer que existem muitas religiões no mundo, porque as religiões são os métodos humanos para o homem alcançar a Deus. Mas só existe um Jesus, o Cordeiro Perfeito, porque Jesus é a estratégia de Deus para alcançar o homem. Amém? Que esse devocional tenha abençoado muito o seu coração e eu quero orar contigo nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz. Assim como o teu povo foi livre da escravidão do Egito, nós somos livres da correnteza do pecado pelo sacrifício de Cristo. Eu declaro, Pai, a autoridade do teu nome, o teu sangue derramado sobre nossas vidas, o teu sangue sobre a vida, sobre a casa e sobre a família de todos os que estão orando comigo nesse momento. Que toda condenação seja quebrada agora em nome de Jesus.
Que toda maldição seja quebrada agora em nome de Jesus. Que o poder da morte seja cancelado agora em nome de Jesus e pelo poder do teu sangue. Nós te damos graças pelo teu rico amor e pelo teu sacrifício por nós. E declaramos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, ó Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, gente. Deixe um like nesse vídeo e comenta aqui como essa palavra te abençoou. Seu comentário é muito importante. E não se esqueça, segunda a sexta, estamos aqui 7h30 da manhã, começando o dia, mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Shalom no teu coração, até a próxima, tchau, tchau.